Fala, time, beleza? Boa tarde. Quarto episódio do Wolves Race Podcast. Hoje com uma querida amiga aqui, viajou de Americana para São Paulo, para Mogi. Doutora Maria Cristina, médica, pediatra, especialista em doenças respiratórias e maratonista. Não posso esquecer disso. Tô correto, Cris? Seja bem-vinda, boa tarde. Maratonista meio aposentada, assim, né? Mas tem medalha? Tenho. Então é atleta. Acabei de falar isso pro Jefferson. Então é atleta. Muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui. Espero que tenha tido uma boa viagem. Fiz boa viagem. Já tinha vindo aqui para Mogi, né? Participar Correu de uma prova, né? Corri prova. Tenho foto lá no Pico do Urubu. Ah, então, tá vendo? Todos os nossos amigos têm alguma história no Pico do Urubu. Então. Ó, Cris, um presente da Wolves pra você, uma caneca. Igual a do Jô Soares, como você disse, quando a gente conversou. Olha só, eu sempre tive vontade de participar do programa do Jô por causa da caneca, né? Não, e assim, não dá nem pra comparar o jogo comigo, né? Porque de intelecto, eu tô muito afastado dele, não dá, né? E o Jô também era gordinho, né? Então... isso daqui a uns anos é possível que eu alcance. Agora, a intelectualidade, acho que não. Obrigada, viu, Cadu? Obrigada pelo convite, eu fiquei super feliz, porque uma das coisas que você falou quando me fez o convite foi sobre conteúdos bons e conteúdos ruins que tem na internet. Eu até brinco que internet é igual papel higiênico, né? Aceita qualquer coisa. Então, da mesma forma que a gente tem muito conteúdo bom por aí, a gente também tem muito conteúdo ruim, que não agrega, fake news. Então, eu acho que o seu novo projeto aí vem de encontro com coisas que eu acredito também. Legal. Que é levar informação técnica, mas para pessoas leigas, né? Esclarecimentos baseado em evidência, baseada no que a medicina traz para a gente, né? Legal, Cris. Eu fiquei muito feliz que você aceitou, porque eu sabia da distância, né? Uhum. E também que você tem um pouco de timidez perante as câmeras. Total. Inclusive, hoje a gente tem as câmeras e os convidados, né? Tem a plateia aqui. Você viu? Tá quase arena, tá quase igual a arena ali. Mas eu acabei de falar isso pro Jefferson, né? O principal foco da Wolves é servir, né? Então o espaço aqui é de vocês que têm conteúdo, que têm uma história inspiradora, que possam transformar a sociedade. Eu acredito demais nisso. Né? Acredito que a gente consegue levar material, né, informação, para que a gente, de alguma forma, a gente mude a sociedade aí fora. Se a gente conseguir mudar uma vida de 10, a gente já mudou uma vida, e isso é muita coisa. Assim. Então, é o nosso principal foco. Uhum. Fiquei feliz que você aceitou o convite. Então, vamos lá. Assim, a Cris é médica pediatra e especialista em doenças respiratórias, certo? Certo. Como começou, assim, como que foi escolher a medicina? Como foi que você teve essa escolha da medicina e depois para a pediatria? Assim, tipo, como que... Não tenho nenhum médico na família. Sério? Não tem nenhum médico, nem tio, nem pai, nem mãe, ninguém, absolutamente ninguém. Caramba, que interessante, eu não sabia disso. E a minha mãe conta que eu, desde pequenininha, falava que queria ser médica. Do nada, assim, né? Aleatório. E quando eu estava no ensino médio, na verdade, indo para o ensino médio, teve uma crise econômica, não me lembro agora que plano cruzado, cruzeiro que foi e tal. E eu estudava numa escola particular e precisei ir para uma escola pública por conta, né, desses problemas aí e tal. Eu falei, não, pai, não precisa continuar bancando a escola. Com 14 anos já falei isso pro pai. Caramba! E aí eu prestei o vestibulinho da escola técnica, que tem as escolas técnicas estaduais, né? Acho que tem até aqui em Mogi das Cruzes, se eu não me engano. Não tem? Isso. Tem. E aí eu fui fazer secretariado, você tem noção? Não. Por que eu fui fazer um colegial técnico? Porque algumas pessoas falaram, você quer fazer medicina?
não tem ninguém médico na sua família, é um curso muito caro, eu não sei o que tem, né? Aquele limitadores de sonhos, exatamente, né? Que tem em nossas vidas. Né? Exatamente, aquele balde de água fria, assim. Eu falei, bom, então tá, né? Então vamos fazer um colegial técnico. Aí eu já tenho uma formação técnica, né? E para você ter uma ideia, a gente tinha aula de taquigrafia. Quem usa taquigrafia hoje, me fale? Eu não sei o que é. Pois é. A taquigrafia é usada, agora não, né? Porque tem gravação, tudo nos tribunais. Mas sabe a datilógrafa? A datilógrafa lá, ela usa um aparelho de taquigrafia, assim, que são símbolos que significam palavras, né? Abreviações, sim. Então, mas não serve para nada hoje em dia, né? Obviamente, né? Nem naquela época já usava mais. E aí, um belo dia, encontrei um amigo que estava fazendo medicina em Uberlândia e ele contou para mim que ele estava lá, tal. Eu falei assim, poxa, né? Se o Renato tá lá fazendo, pô, por que eu não posso também, né? Isso eu estava no 2º ano. Aí, no 3º ano, eu fiz a escola de manhã, à noite eu fiz cursinho. E falei, não, é isso mesmo que eu vou fazer, não adianta, eu vou atrás do meu sonho, deixa que falem. E aí, foram mais 2 anos de cursinho, porque um ensino técnico não dá um embasamento para você passar no vestibular. Você passou na estadual ou federal lá? Eu passei na estadual, lá em Londrina, Universidade Estadual de Londrina. Aí eu fiz mais 2 anos de cursinho e fui para lá. E aí, como que foi entrar na medicina, mas por que escolheu a pediatria? Estou curioso. Primeiro, que a ingenuidade, a inocência das crianças é algo encantador. Legal. E aí, também, na faculdade, inclusive professores falavam assim, não façam pediatria, porque pediatria não dá dinheiro. O pediatra é o médico mais pobre que tem, né? Porque pediatria não dá dinheiro, não é uma especialidade valorizada. E eu meio que dei uma desencanada. Eu gostava muito de cardiologia na época, já gostava de pneumo. E fui fazer clínica médica, que é a residência de médico geral, mas para atender adulto. Fiz 1 ano só de clínica médica. Falei, não, meu negócio é criança. E aí prestei prova de residência novamente. E aí foi para pediatria. E aí comecei a trilhar esse caminho aí. E quantos anos já são na pediatria, Cris? São 23. 23 anos, porque eu fiz... Em 2000 eu fiz o ano de clínica médica. Em 2001 eu entrei daí na residência de pediatria. 2 anos. E depois eu fiz pneumo. E a pneumo é infantil? Ou... Pneumo infantil, Não, mas assim, quando a gente fala de saúde respiratória, tem muita diferença da pneumologia infantil para de adulto? Tem diferença, porque quando se fala em criança, você... tem que considerar a parte de crescimento e desenvolvimento. Porque, por exemplo, quando um bebê nasce, se é um bebê de termo, né, que nasce aí de 38 semanas, de 9 meses, ele, mesmo que ele seja um bebê madurinho, ele não tem ainda o pulmão completamente formado. Os nossos pulmões, eles terminam a formação com 8 anos de idade. Caramba, que interessante. Então, existem algumas peculiaridades diferentes na pediatria quando se compara com o adulto. Existem doenças pediátricas, existem doenças de adultos. Por exemplo, tem câncer pulmonar em criança? Tem, mas é muito mais comum em adulto, né? DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que está relacionado muito com o tabagismo, a gente vai ver basicamente no adulto isso, no adulto, no idoso. Na criança, algumas doenças podem dar, mas não é o comum acontecer, né? Criança, você trabalha com possibilidade de malformações, né? Criança que nasce com alguma malformação.
A gente fala malformação congênita, mas é um pleonasmo, né? Tem crianças que... Aí tem os prematurinhos, que daí muitos têm doença pulmonar, que é a doença... displasia broncopulmonar relacionada à prematuridade, aos tratamentos que a criança recebeu na UTI, que precisavam receber, mas são tratamentos que, por si só, mesmo sendo necessários, eles podem causar agravos e injúrias nos pulmões. Sério? Uhum. E a gente vai falar muito sobre o tabagismo. Vou dar um pulinho para frente, mas a gente vai voltar. Tem muita criança hoje que está usando do tabaco, do cigarro tradicional ou dos vapes, dos vapes? Como o meu nicho de atendimento é mais consultório, eu tenho visto até com mais frequência do que anos atrás, só que mais no adolescente, no adulto jovem. Entendi. Mas, por exemplo, nas universidades, nos centros de referência, sim, tem já crianças e adolescentes mais jovens usando vape, o cigarro convencional, ou até cannabis mesmo. Sério? Uhum. E aí, como que... Deixa eu formular uma pergunta aqui. O efeito no pulmão de uma criança é mais devastador do que no nosso, por exemplo? Do que de um adulto? Essa criança que está usando... Aí, eu vou te responder da seguinte maneira. Por exemplo, a gente se preocupa com a nicotina, né? Com a nicotina. Então, a nicotina, a quantidade tóxica de nicotina para uma criança é muito menor do que um adulto utilizaria. A dose tóxica para o adulto. Então, esse é um ponto. Outro ponto é que se você tem um pulmão em desenvolvimento e a criança fuma um vape ou fuma um cigarro, ela pode não alcançar o desenvolvimento pleno porque aquele cigarro ele matou, destruiu algumas células, né? Por exemplo, os alvéolos. Sério? Aham. Eu fico vendo, eu vejo lá o seu trabalho no Instagram, né? Até recomendo que vocês sigam a Cris, porque ela faz um trabalho muito legal, assim, combatendo o tabagismo. E hoje, né, tá muito na moda a galera usar os vapes. Eu não sei o que coloca dentro do vape. É nicotina que coloca? Porque a galera também fuma aqueles outros negocinho lá, narguile, que lá é carvão que eles colocam, né? Lá, você já viu aquele treco? Já Aquilo vi. lá eles colocam... E é nojento, né? Porque passa de uma boca para outra ainda por cima. Então, aquilo lá tem dois problemas, né? Tem o problema em si do fumar e o problema de transmissão de doenças. Tanto vírus como bactérias, inclusive a micobactéria, que é a bactéria causadora de tuberculose. Nessa do narguilé. Porque, imagina, fica lá apitando, vai um passando pro outro. Cuspe compartilhando. Do tempo. Cuspe, secreção, enfim. Nojento, né? Então... nojento. Porque aquilo lá é assim, tem o líquido, aí aqui em cima eles colocam o tabaco com essência, por isso que ele tem aquele cheirinho. Em cima é colocado um carvão, acende o carvão esquenta, e aí a hora que a pessoa inala... O calor do carvão e monóxido de carbono e mais uns trecos que tem no carvão passa pelo tabaco, aquece o tabaco e daí a pessoa inala. Então ele é de fora para dentro, assim, no coisa, e aí sai naquela mangueirinha que é onde eles fumam. E aí passa de boca em boca, né? De boca em boca. E o efeito disso para doença pulmonar, comparado com a nicotina, é maior o estrago? Assim? Dá para ter existe assim que se fuma muito mais, que se inala muito mais nicotina e tóxicos pelo narguile do que se você fumar um cigarro convencional. Caramba. Então, a mesma coisa acontece com o vape, né? O que são... O que é o vape? O que são os dispositivos, né? Os dispositivos eletrônicos de fumar, né? Ou o cigarro eletrônico.
É um aparelhinho que tem uma bateria de lítio dentro. Essa bateria vai esquentar um líquido que tem ali dentro dele. Alguns já vêm com o líquido, outros é possível você recarregar. Há vários modelos, tamanhos daquilo. E dentro desse, e esse líquido é chamado de e-liquid. Existe nicotina, existe essências. E quando a pessoa puxa, ela aciona a bateria esquenta e aquece esse líquido. E aí a pessoa inala esse líquido, que é um vapor, né? Tá, entendi. É vapor da nicotina. A nicotina líquida que vira vapor. A nicotina líquida, Que porra que os caras estão inventando agora, a né? nicotina líquida. E o problema da nicotina dos vapes é que ela tem uma molécula diferente da nicotina que tem no tabaco normal. A molécula dela é altamente ligante aos receptores que se ligam nas células, no sistema nervoso central, que daí vai causar todos os efeitos que a nicotina causa. E a quantidade de nicotina que o vape entrega é muito maior do que a quantidade que tem num cigarro. Por exemplo, um cigarro tem aí é regulamentação isso, tá? Tem que ter aí no máximo 1 miligrama de nicotina por cigarro. Então, num maço de cigarro que tem 20 unidades, 20 miligramas de nicotina. Num vape, assim, vai depender da concentração de cada vape. Eu não sei te dizer marca, modelo, qual a concentração. Mas, por exemplo, se eu tiver num vape uma concentração aí de 25 miligramas por ml, e esse vape tem 4 ml, vamos falar assim para facilitar a conta. Então, ele vai ter no total 100 miligramas de nicotina, que equivale a 100 cigarros, que equivale a 5 maços de cigarro. É muita coisa, cara. Então, dependendo da velocidade que se fuma isso aí, então você consegue calcular o quanto de nicotina que essa pessoa consome. Quando eu observei que estava chegando esses vapes, né, inclusive porque eu vejo muito atleta usando também em prova, assim, antes de prova, né, muito pela questão da moda. Eu achei que eles inventaram esse negócio para diminuir o cigarro, assim, que seria talvez um dispositivo para a pessoa deixar de parar de fumar. Mas pelo que você está falando, a pessoa está fumando mais, ela está ficando mais viciada, porque aumentou a dosagem. Tô errado ou tô falando besteira, assim? Tá completamente certo. Mas o marketing tá pegando pesado, né, para vender. Inclusive tem muito podcast aí que os caras fumam ao vivo e tal, e isso acaba fazendo marketing, mas eu não imaginava que o estrago fosse tão elevado assim em comparação ao número de cigarros, cara. Porque você não vê mais propaganda de cigarro, né? E continua vendendo muito. Sim, teve uma redução do número de fumantes no mundo. Existe muito fumante no Sudeste Asiático ainda, na Europa, se fumam bastante. Eu estive lá, eu vi eles fumando muito. Você esteve lá também recente, né? Eles fumam muito lá, muito. E é um orgulho para o Brasil, né? A gente está desanimado com o país há vários anos, por várias questões, mas uma das coisas assim que a gente tem que tirar o chapéu para o Brasil é que o Brasil é um dos países que abraçou a causa de um tratado que chama Comissão Quadro de Controle de Tabagismo, que é um tratado internacional. Que interessante, nem sabia que tinha isso. Que a Organização Mundial da Saúde fez, colocando determinadas regras de comercialização, impostos desde a produção, plantio, até o consumidor final, né? Tanto é que cigarro tem muito imposto sobre ele, né? Ambiente livre de fumaça, né? Não poder fumar em ambientes fechados. Então, tudo isso faz parte das diretrizes dessa comissão. E o Brasil adotou, assim, e
E realmente fez acontecer, fiscaliza, e teve uma redução aí desde que essas leis aí começaram a funcionar aqui, de 35% do número de fumantes. Nossa, é bastante gente. E agora, sim, é um número maior. Uma coisa que entristece, que revolta, é que está acontecendo no Senado, na Câmara de Assuntos Econômicos, um projeto de uma senadora, Soraya Tronic, que ela quer regulamentar o cigarro eletrônico. Regulamentar no sentido de liberar, comercializar, propaganda, importação, todas essas coisas. Eu acho que isso vai ser bem negativo, porque, na minha cabeça, se você autoriza o A a vender, sendo que ele é mais prejudicial que o B, que seria o cigarro tradicional, acho que a indústria tradicional vai brigar para ter a dela também liberada, né? Segundo essa proposta, né, proposição, né, não sei como é que é o termo, né, que eles usam, as leis, as regulamentações do cigarro eletrônico seriam as parecidas com o cigarro convencional. Então, por exemplo, não seria vendido para menores de 18 anos, mas você acha que funciona? Não funciona, porque aqui a gente vê criança fumando, né? Então. E como, assim, eu nem sei como que chegou o vape, né? Não tenho noção de como que ele chegou no Brasil. Mas na minha cabeça era para diminuir que a galera fumasse menos, né? Seria um dispositivo. Tanto que eles venderam isso no começo, né? Mas ele pode ser formado em local aberto? Você sabe? Você tem essa informação? Não, vale as mesmas leis, as mesmas restrições. Para o cigarro tradicional. Porque também, assim, dá a falsa impressão, a ilusão de que o cigarro eletrônico é menos prejudicial. Porque o cheiro dele não é tão ruim igual do cigarro. Não tem cheiro, porque eles adicionam substâncias lá dentro que mascaram o cheiro da nicotina, e além disso eles colocam essência, né? Então fica cheirosinho, tem cheiro de chiclete, maçã verde. E eu vi uma vez você postando lá no seu Instagram sobre as doenças pulmonares, né, o câncer e tal. Qual que é o impacto disso? Você tem esse dado, assim, do vape comparado ao cigarro? O que está causando mais impacto, assim, na saúde pública? Existem poucos dados ainda, dados estatísticos, dados epidemiológicos, porque, principalmente aqui no Brasil, né, porque aqui, por conta da proibição que a Anvisa colocou, então não tem muito aqui, né? Ou é uma coisa muito escondida, né? Entendi. Não é tão... A gente não vê tantas pessoas com vape do que usando o cigarro normal. Porque o cigarro ainda é mais barato, né? Eu não sei quanto custa um vape, Cadu. Não faço ideia. Lá em São Paulo, nós estamos em Mogi, mas lá em São Paulo já vi muita gente usando. Corrida de rua, quando vai muita gente, assim, sempre tem 2, 3 usando. Mas eu acho que é falta de conhecimento, assim. Porque tem a noção ou a sensação de que é menos agressivo que o cigarro. E aqui a gente está aprendendo que é mais agressivo. Muito pior até. Tanto é que a gente fala assim, nossa, foram tantos anos, tanta luta, tanta batalha, tanta desgraça, pode falar. Desgraça, né? Não tenha vergonha assim, de falar o que quer falar. Para ter conquistado a redução do número de fumantes no mundo, né? Porque o cigarro, ele é a maior causa evitável de doenças e de morte no mundo. Então, se você considerar doenças cardiovasculares, doenças oncológicas, né? Ele é o principal causador disso aí. De cardio também? Opa! Por quê? Infarto, AVC, doenças vasculares periféricas.
Eu não sabia disso. Para mim, o impacto era maior com questão oncológica, com câncer. Não, doenças cardiovasculares também, porque o cigarro ele faz uma inflamação em artérias, vasos, provoca produção de radicais livres. A nicotina em si, quando é fumada, quando ela cai na corrente sanguínea, ela faz vasoconstrição, então diminui o calibre dos vasos, isso aumenta a pressão arterial, diminui o fluxo de sangue para os órgãos, para os músculos. Então, assim, que tem atleta fumando vape antes de corrida? Tem. E depois também, tem bastante. Mas é porque eu acho que, assim, o que vende pra gente, eu falo assim, internet, que a gente tá consumindo conteúdo na internet, é que essas coisas estão na moda. Né? Vape, narguilé, se você passar em qualquer esquina agora aqui, tanto em Mogi, São Paulo, Suzano, as adegas aí, tem uma galera sentada fumando essas porcarias aí, passando de boca em boca. Né? Eu imagino que do narguilés eles saibam que o impacto é tão ruim ou pior que o cigarro, mas o do vape eu não sabia. E como que a gente faz pra... Por exemplo, meu pai é fumante, Cris, há muitos anos. Ele fuma desde criança, desde os 14, 13 anos. Ele tá com 67. E ele já tentou parar várias vezes. E ele não consegue. E quando ele tenta parar, ele fica 2, 3 dias, aí ele fica agressivo. Né? É abstinência. Como que a pessoa que quer deixar esses vícios, né, como que ela começa? Por onde começa? Começa com um desejo ardente do fundo do coração. Isso é assim, a pessoa tem que querer muito. Não, eu realmente quero. Eu quero mesmo, do fundo do coração. Porque não adianta ela... eu tô aqui porque a minha esposa quer que eu pare de fumar. Eu tô aqui porque o meu filho não aguenta mais eu fumar. Mas você quer parar de fumar? Não, eu não quero. Então, tchau, vai com Deus, volta quando você quiser do fundo do coração. É assim que funciona. E como é muito difícil, porque a dependência ela é física, é química, Cadu. Entendi. É química, porque a nicotina, ela estimula a produção de vários neurotransmissores. Então, a nicotina, quando ela causa uma sensação de prazer, diminui a ansiedade, diminui o estresse, aumenta a concentração. Entendi. Isso está tudo ligado a neurotransmissores, dopamina, serotonina, norepinefrina. Então, são reações químicas que acontecem ali dentro do cérebro que a pessoa está acostumada com aquele nível de nicotina e ela não consegue parar de fumar de repente. Porque ela vai ter abstinência e a abstinência passa mal, fica agressivo, dá vômito, dor abdominal, tremor. Entendi. Porque é uma droga, né? É uma droga lícita, mas é uma droga. E aí tem a questão da dependência psicológica. Você não vê assim a pessoa... eu tô nervosa, vou ali fumar um cigarrinho. Isso é emocional. Não é assim, não. Eu vou fazer uma. Que nem eu, se eu fumasse, aqui no podcast, eu ia fumar um cigarro, não é uma brincadeira. Né? Tô nervosa, assim, né? Não, tem gente que assim, preciso. Quem tem medo de avião? Eu preciso fumar antes. Nossa, como é que eu vou andar de avião e ficar horas sem fumar lá dentro? Porque antes podia fumar dentro do avião, né? Agora. De muitos anos pra cá, né? Não pode mais, né? Graças a Deus. Porque vão colocar fogo, né? Do jeito que o mundo está polarizado, que pode derrubar o avião. Então, dependência psicológica, química, né? Física, emocional. Nossa, então, a abordagem não é simplesmente parar de fumar ou começar a mastigar um chicletinho lá de nicotina. Meu pai tentou isso aí e não resolveu. Então, são várias abordagens e... até são coisas que estão sendo estudadas com relação à genética. Então, essa dificuldade de pessoas parar de fumar pode ter a ver com predisposição genética. Existem pessoas que têm mais dificuldade, pessoas que têm menos dificuldade, dependendo do tipo de gene que ela tem, que é um gene mais sensível a determinado... a nicotina ou não, se ela responde melhor a, por exemplo, antidepressivo, né? Que tem, por exemplo, algumas abordagens farmacológicas que se usam antidepressivo, tipo
Ah, não, fugiu o nome, já lembro. Ou usar o de nicotina, terapia, né, cognitivo-comportamental. Nossa, e E o esporte, né? o esporte é a principal ferramenta para mudar a vida de qualquer pessoa, né? Eu vou bater nessa tecla aqui sempre porque esse é um canal de esportes. E mas as pessoas não querem fazer esportes, né? É bem difícil. De 10 amigos que a gente tem, quantos você já conseguiu convencer, Jefferson, a fazer esportes? Cara, é que eu nem tento, eu só deixo eles Ah lá, observando. tá vendo? Nem tenta. Laércio, quantos? O Rony. Que já. Essa estatística aí É, porque ó, o filho do Laércio é atleta também, né? Jogador de futebol. E as pessoas não querem fazer esporte, elas não querem cuidar da saúde. Mas o que eu falei, é querer do fundo do coração, entendeu? É a mesma coisa, quando você quer mudar um hábito da sua vida, seja para ir praticar um esporte, seja para fazer uma maratona, seja parar de fumar, seja para fazer uma dieta, para emagrecer, você tem que querer do fundo do seu coração. Porque aí você está determinado e você, com as ferramentas que você tem em mãos, aí você consegue fazer aquilo, né? Mas eu ainda acho que é difícil. Então ainda a gente ficar falando para as pessoas, eu sei que é legal, mas eu não quero, né? Então, sobre o esporte, né? Sim, e né, é difícil você trazer alguém para o esporte. Assim, a gente conversa muito, as pessoas hoje elas querem comodidade e querem me ver na zona de conforto delas. É a dopamina barata. E os cigarros é isso. Né? E assim, sabendo de todos os malefícios, né? Causa cânceres, doenças cardíacas. Como que a gente combate, por exemplo, o tabagismo na gravidez? Que isso, imagino que impacta na formação da criança, ou não? Completamente. Inclusive, existem alguns vapes que têm substâncias teratogênicas. O que é teratogênico? É que causa malformação no feto. Então, gestante não pode fumar de jeito nenhum, muito menos vape. Porque pode afetar a saúde do bebê. O bebê, ele vai receber nicotina também, né? Caramba! E, além disso, se sabe que o cigarro, ele afeta o desenvolvimento pulmonar do bebê ainda dentro do útero. Então, até quando você falou, né, vamos falar sobre saúde respiratória. Sim. A saúde respiratória começa quando um bebê é gerado. Entendi. Né, relacionado aos hábitos da mãe, da gestante. Então, gestante, você vê, não pode beber bebida alcoólica, não pode fumar, né? Ou não deveria fumar, não deveria ingerir bebida alcoólica. Alguns tipos de medicações ela não pode usar, porque pode afetar o desenvolvimento do bebê. E o cigarro, seja cigarro convencional ou eletrônico, ele afeta, falando só de pulmão, tá? Mas pode afetar outros órgãos também. Afeta o desenvolvimento do pulmão. Caramba, e aí a criança já tem predisposição a ser fumante quando nasce com essa... Ai, Cadu, eu não sei te responder. Eu não sei te responder. Não, porque me gerou a curiosidade agora, porque imagina assim, se a mãe é fumante e causa essa... Se a gente fala hoje em dia que existe predisposição genética para ser fumante e a mãe é fumante e não conseguiu parar de fumar nem na gestação, pode ser que essa criança tenha herdado genes também, entende? Mas assim, falar para você só da exposição ao cigarro durante a gestação, eu não sei te responder. Caramba, que interessante. Depois a gente vai conversar mais. Assim, porque eu acho muito legal o seu trabalho lá de combater isso, né? E é difícil a gente tentar mudar um hábito. E eu tô impactado assim porque a gente sabe que é ruim, as mães continuam fumando, a criança vai nascer com má formação e o governo ainda quer legalizar ou liberar. Como que você tá lidando com isso, Cris, assim, no seu trabalho dia a dia? É trabalho de formiguinha, né? É falar... Como que é?
Água mole, pedra pedra dura, dura, tanto é, bate até que fura, fura. né? Então, a gente fala assim, para a gente chegar na criança, a gente tem que educar os pais. A escola também é um caminho aí de educação em saúde, né? Então, a escola pode promover este tipo de educação nas crianças, nos adolescentes, né? De trabalho de prevenção mesmo, né? Entendi. Porque prevenir é muito mais barato em todos os sentidos, Sim. né? Em todos os sentidos. Tem uma música de um cantor senegalês, do Yaya Touré, que ele fala Bonjour, comment ça va, comment la va santé, né? Bom dia, como você está e como vai a sua saúde. E aí, em um trecho da música, ele canta no idioma dele, lá no, que acho que é senegalês, ele fala, ainda é mais barato, né, remediar do que buscar a cura. Tipo, depois eu vou te mandar essa música. Essa música tá na minha playlist porque essa música me inspira a fazer coisas boas, ou tentar, né, fazer coisas boas. Eu falo que... E assim, quanto mais cedo se começa a fumar, você vê quantos anos seu pai? 14 Meu pai, anos? Com 13 para 14 anos. Então, quanto mais cedo se começa a fumar, maior a chance de ser um fumante aí pro resto da vida. E meu pai, ele já tentou muitas vezes, assim, ele não consegue. Primeiro porque a idade já, na cabeça dele, já diz que não permite fazer esporte, ele não gosta. Tem o problema do álcool, ele gosta de beber, então quando ele vai beber, a cerveja... São os gatilhos, né? E aí ele não consegue. Tem uma pergunta aqui da Jéssica, a Jéssica inclusive é amiga minha, né, a gente trabalha junto, ela acabou de ser mamãe, né? Ela não é fumante, mas ela tá fazendo uma pergunta aqui pra ti, Cris, o adulto também pode ter bronquiolite. O que é isso? Bronquiolite é doença respiratória? Bronquiolite é uma inflamação nos bronquíolos. Os bronquíolos, eles são vias de condução. Então, são os canais por onde o ar entra e o ar sai nos pulmões. E à medida que, assim, que as vias aéreas de condução, elas vão se ramificando, elas vão ficando menores. E chega num determinado momento que são os bronquíolos. Tá? Existem algumas doenças que pode dar bronquiolite no adulto, mas não é a bronquiolite que acontece, que dá nos bebezinhos, nas crianças menores de 2 anos. É diferente, isso. Caramba, mas o adulto tem também? O adulto pode ter. Por exemplo, na era aí pós-coronavírus, Covid-19, algumas das doenças que os adultos tiveram no Covid, pós-Covid, foi uma bronquiolite, né? E que justificava aquela tosse crônica, né? Alguns casos, alguns adultos desenvolveram essa bronquiolite aí, mas é mais doença das criancinhas. Outra situação que o adulto pode ter bronquiolite é relacionado a transplantes, transplante de medula óssea, aí assim, complicações, mas isso é uma coisa muito específica, assim, E, nossa, que interessante. Meu pai tá com uma tosse, assim, brutal. Por que será? Teve um dia que a gente Como que chama seu pai? Edson. Ele tá ouvindo a gente? Provavelmente não essa hora, né? Mas ele vai assistir depois. Senhor Edson, para que câmera eu olho? Pra lá, aquela é a sua câmera, né? Senhor Edson, por favor. Então, Vamos colocar mais dias na sua vida. E não tirar, né? E não tirar. Ô, Cris, como começou essa paixão pelas doenças respiratórias, assim, por estudar isso? Essa matéria? Olha, eu acho que é a doença mais prevalente nas crianças, né? Então, assim, querendo ou não, a gente acaba escolhendo aí a especialidade que vai ter um mercado de trabalho, né? Que vai ter procura e tudo mais, né? E também porque gostei. Na verdade, existe uma doença em pediatria que, na verdade, muito raro eu pegar pacientes com fibrose cística, mas essa doença é uma doença, assim, uma doença genética que tinha um ambulatório lá na Unicamp, né, específico, um dia só para atender essas crianças. E assim, eu falei, nossa,
poxa, que legal isso, né? Assim, gostava, né? Porque é uma doença muito complexa, Interessante. que é uma doença sistêmica, ela não afeta só pulmões, ela afeta fígado, ela afeta pâncreas. Então, meio que fui me apaixonando. E vai acontecendo alguns casos, né? Alguns pacientes que marcam a vida da gente. Teve um que marcou? Ah, sempre tem, Qual? né? Teve. Mas não falando aí de doença respiratória, mas teve um menino, assim, que na verdade era um menino asmático, ele chegava com cilindro de oxigênio no... Caramba. Ele vivia com cilindro de oxigênio. Naquela época não existiam algumas medicações que tem hoje, que talvez ele se beneficiaria e a asma dele ficaria bem controlada, né? Mas esse menino marcou muito, porque ele não conseguia viver sem o cilindro de oxigênio. Então, existe esse... Hoje em dia, um pouco menos casos assim. Mas ainda tem. Se você for em grandes centros, por exemplo, Unicamp, na USP, você vê crianças, né, dependente de O2, e às vezes asmáticos mesmo, asma grave, de difícil controle. E aí ele precisa de oxigênio para viver, né? Anda lá com o cachorrinho dele, Nossa, né? deve ser punk. O Jefferson, que tá aqui, ele tá com uma pergunta. Vem cá, Jefferson, faz aqui a pergunta. Eu vou te fazer a pergunta dele aqui. Ele pode vir aqui se quiser falar. Como que é para otimizar a capacidade pulmonar e performance? Porque nossos relógios costumam marcar o VO2. É. E aí, como que a gente consegue melhorar o VO2 durante os treinos ou pré-treinos? Então, deixa eu só replicar aqui, porque a galera não escutou no microfone. Como que faz para melhorar o nosso VO2 e... como faz para melhorar o nosso VO2? Primeiro, assim, o que é VO2? Tem VO2. Pra galera que treina. Olha, né? eu acho que você pode chamar alguém da medicina Esse do do esporte que vai esporte. falar com muito mais Mais pra propriedade gente. do que eu. Mas o que é o VO2? É a entrega de oxigênio máxima por minuto, né? Tá. Então, quanto mais condicionado se está, maior a quantidade de oxigênio que se entrega nas células. E daí, quando você tem essa eficiência, você tem menor necessidade de trabalho cardíaco. Por isso que uma frequência cardíaca de repouso em atleta é 50. Entendi. Você acha que o cara tá até morto, né? 50, 60, né? Então, é isso. E aí, como que você melhora o VO2? Não sei te dizer, não sei te responder. Se existe, por exemplo, uma capacidade máxima, ou assim, por exemplo, mulher pode atingir no máximo, por idade, no máximo X parâmetro. Eu sei que tem a ver com idade, porque ele vai caindo, né, conforme a idade. Tem a ver com idade, tem a ver com o sexo masculino e feminino. Mas é condicionamento físico, que aí implica coisas que as pessoas duvidam, né? Treino de musculação, treino de força. Vai lá, Gerson. Vai ter que treinar mais. Boas noites de sono, boa alimentação, hidratação. Tudo né? que é teoricamente difícil, né? É o básico, né? E tudo isso influencia no condicionamento físico e existem exercícios que você consegue melhorar mais o VO2 do que outro, né? Existem essas coisas aí. Mas eu não tenho propriedade para te falar assim, é natação ou sei lá, bike, entendeu? Entendi. E hoje você atende só crianças lá, né? Eu atendo adultos também. E o que está dando mais trabalho assim na questão de respiração? Assim, de melhorar a saúde, o adulto ou a criança? Dá para falar dessa forma ou tô exagerando? Você diz assim, quem é mais fácil cuidar? Quem é mais fácil cuidar, a criança ou o adulto? A criança depende dos pais, né? Então,
os pais, eles estão ali, ponta firme, eles medicam na hora que tem que medicar, faz o que tem que fazer, né? O adulto é um pouco mais tigrão, né? Principalmente aqueles que têm doença crônica. Então, por exemplo, a asma é uma doença crônica. Caramba. E tem muito asmático por aí tratando errado. Ou melhora, para de usar a medicação. É contínua, assim, para sempre? Não digo para sempre. Pode variar na época do ano, pode variar a dose. Então, existe época do ano que uma pessoa pode usar mais medicação e depois essa medicação diminui. Tem uns que conseguem ficar... que a asma fica quietinha, né? Que entra em remissão. Sim. Acontece muito com criança. Criança é asmática na infância, aí chega a adolescência, para de ter crise e não tem nunca mais. Assim como tem adulto, idoso, que pode começar a ter asma. Então, a asma é uma doença que pode aparecer em qualquer idade. Em qualquer idade. Mas tem, assim, um fato gerador? Algo que cause a asma? Ou é multifatorial. Genética, predisposição genética. Então, principalmente se um dos pais tem. Ambiental. Então, poluição ambiental, poluição doméstica, exposição a ácaros, bolor, poeira, exposição ao tabaco, né? A fumaça de cigarro. Então, assim, de todos os ambientes que a gente frequenta, né, todos, assim, a gente está muito mais propenso a ter uma doença respiratória do que qualquer outra coisa. Tipo assim, agora você me colocou uma pulga atrás da orelha, por exemplo. Lá vai o Cadu voltar a andar de máscara. As vozes da minha cabeça já falam assim, tipo, ônibus, metrô, que o ambiente é poluído, tipo, aquilo eu posso pegar uma doença respiratória ali? Através vírus, pode. Mas aí seria uma gripe, né? Alguém dá uma espirrada, assim, psh, não, porque eu já põe a mão na boca. Eu tenho alguns toques, né, que, tipo, só pra você ver como eu vou jogar videogame, eu tenho que lavar a mão pra pegar no controle do videogame. Eu não consigo chegar e pegar no controle e ligar o videogame. Se eu tô jogando videogame e o Jefferson me liga, aí eu vou atender, eu não consigo voltar a jogar videogame. Tem que ir lá lavar a mão e jogar videogame. Mentira! Juro, eu sou assim. E aí você fala de doença respiratória, acro, essas coisas, asma, as vozes da minha cabeça já começam que eu vou pegar asma em qualquer lugar. Não, é multifatorial. Tem que ter predisposição individual também, Cadu. Não é... Não vou pegar em qualquer lugar. Não é assim também, né? Mas pode acontecer, né? A gente sabe que a poluição ambiental, ela é extremamente prejudicial, porque a gente respira. Você lembra a época que vivemos, uma época apocalíptica, de agosto, setembro, aquele céu vermelho, aquele ar particulado, difícil de respirar. Então, a gente estava inalando aquilo lá. Parte do que a gente inala de partículas, tá? Fica presa nas narinas, né? Nos pelinhos, no muco que a gente produz, junto com os pelinhos que tem no nariz, que se chamam vibriças nasais, que, aliás, eu adoro esse nome. Como? Olha que coisa mais linda, vibriças. Vibriças nasais. E mais o muco, eles formam uma rede, uma teia, e gruda as partículas, né? Então, por isso que eu falo, gente, não depila o nariz, porque tem uma galera que depila, então, né? Inclusive, eu às vezes faço isso. Não, filho? Dá uma cortadinha só, tá ótimo. Não precisa... Então, ele ajuda. Outra coisa, virou uma moda de ficar fazendo lavagem no nariz, ficar lavando o nariz com soro. Tudo bem, você remove secreção, catota de nariz, né? O catarro, arranho, né? É coisa do pneu, vou falar, né? Mas você pode remover o muco que está protegendo também, né? Então, não é para fazer todos os dias como escova o dente,
né? Entendi. Não é, e nem aqueles grandes volumes, né? Você não tem filho, você não sabe, mas a galera pega uma seringona assim no nariz e tchá, né? Aquela, né? Um balde, né? De soro. Não precisa, né? Só em ocasiões, está gripado, uma sinusite, aí tudo bem, mas de rotina não. Entendi. E quais são, assim, Cris, os nossos cuidados, né, diários para a gente ter uma saúde respiratória melhor? Tanto o adulto quanto a galera que é mãe, que é pai, que tem criança em casa. Assim. Falo que tem coisas que a gente consegue controlar, né? E tem coisas que não são controláveis, né? Coisas que a gente não consegue controlar, por exemplo, é poluição ambiental, né? Tá. Porque não depende... Embora seja causada pela ação do homem, não A gente não consegue difícil mudar. nós, como indivíduo, mudar. A gente faz o que está dentro de nós. Ah, dá para eu andar menos de carro, usar um transporte público? Dá, não dá. Então, aí você já entra na questão do transporte público, que depende de N coisas, né? Para ser uma coisa boa. Enfim. E aí a pessoa acaba usando mais carro, emissão de carbono, né? Aquelas coisas. E as coisas controláveis, imunizações. Eu sempre vou defender vacina. Todas as vacinas. As pessoas estão esquecendo das vacinas. A gente está tendo, pelo menos lá em Americana, muitos casos de influenza, né? Que é o vírus causador da gripe, que a gente tem vacina. Muitos casos. E realmente em algumas pessoas pode dar pneumonia, pode dar síndrome respiratória aguda grave. Então não é um vírus completamente bonzinho, né? Eu falo bonzinho e malvadão, né? Ele não é completamente bonzinho, né? Principalmente para os pequenininhos e tal. Então, se o filho está na faixa etária de receber a vacina, faça. É uma vacina segura, né? Então as imunizações, né? Para Covid também, para gripe, as outras do calendário. Inclusive, adulto tem que vir e mexe, atualizar a caderneta de vacina, né? Nossa, a minha de gripe, eu acho que... As últimas que eu tomei foram da Covid. Depois não tomei mais. Então, desse ano de gripe você não tomou? Não tomei. Ai. Acho que foi por isso que semana passada eu deveria estar bem ruim, então. Você ficou com dor de garganta? Não, eu fiquei sem falar, lembra? Que eu tava pra estrear o canal aqui, eu não falava, eu tava fiquei quarta, quinta e sexta. Senhor, pode ter sido, pode. Mas é porque, não me justificando, mas pela questão de falta de tempo, mas eu não vi campanha assim, tipo, ninguém me lembrou que eu tinha que tomar também. Eu não vi em lugar nenhum. Assim, nos postos de saúde perto de casa, não. Assim, eu vi para as crianças, né? Inclusive, a Rayane, que fica lá em casa com minha mãe, que é a filha da vizinha, acredito que tomou, né? Mas, assim, nem meus pais eu ouvi falando. E minha mãe sempre é bem atenciosa a essas datas, né? Eu também não vi ela falando de vacina de gripe. Mas geralmente é abril, né? Abril, maio, foi mais no primeiro semestre que começa. Passou bem batido. Tá. Então, as imunizações... E o básico, né? Dormir bem, comer comida boa, né? Comida saudável, evitar... o que é comida saudável? É tudo que não é processado e ultraprocessado, né? Os industrializados, que tem muito corante, muito conservante, né? Então, frutas, vegetais... proteínas magras, né? Arroz, feijão, que é o prato nosso bom de cada dia. É isso. E crianças, né? Crianças e adultos que têm alguma doença crônica, então, por exemplo, o asma, o adulto que tem DPOC, tratar direitinho, porque o que acontece com o doente crônico? Ele fica de saco cheio de fazer fisioterapia, ele fica de saco cheio de usar um remédio, ele fica de saco cheio de fazer aquele monte de coisa, sabe? Porque realmente a vida de uma pessoa com doença crônica ela é um pouquinho diferente, né? Ela tem que fazer coisas que quem não tem a doença dela
Não faz. Então, e isso é um problema, porque daí pode descompensar a doença, né? Entendi. E, obviamente, não fumar. Que é o mais, teoricamente, fácil, né? Não fumar e sendo o próprio fumante e não fumar, não se expor à fumaça de cigarro na questão do tabagismo passivo. Que também é bem comum, né? Eu estava lendo um negócio que tradução literal é third hand smoking, que é o tabagismo de terceira mão, que é a deposição de substâncias tóxicas do cigarro, de nicotina em superfícies. Então, se você fuma na sua casa, se você fuma dentro do carro, no banco, no balcão, na mesa, no chão, animais domésticos, né, os pets, eles podem esses lugares podem ter substâncias tóxicas que foram exaladas depois de fumar. Então, e aí o que o pet faz, por exemplo? O pet lambe o pelo. E aí o que está ali no pelinho dele, ele deglute aquilo, né, e absorve. Então, mas foi uma coisa, eu li pouca coisa sobre isso, mas por isso que você entra num lugar e tá aquele cheiro, né? Caramba, que fica, situação. né? A partícula ela fica, né, nas superfícies. Tem pergunta, Jefferson? Tem pergunta. De quem? Nós temos 6. Pode falar, o Eric. Eric Laufa. O Eric. Como podemos prevenir infecções respiratórias frequentes em crianças? Como podemos prevenir doenças respiratórias frequentes em crianças? Vacinação, né, que eu já citei. Crianças pequenas geralmente vão nas escolinhas, né, creches. E então, para se prevenir, escolher um lugar que não tenha muitas crianças, né, que tenha ali uma proporção de cuidadora por criança aceitável, né, não ter uma cuidadora para 10 crianças. Entendi. Na medida do possível, claro que cada família sabe onde o calo aperta, né? Trabalha fora, não tem com quem deixar, vai deixar na escolinha mesmo, mas adiar ao máximo a ida da criança para a escola. E hoje a gente vê cada vez mais as crianças indo mais cedo. Mais cedo. Caramba, que interessante. Tem mais, Jefferson? A Elaine falou, muito bom esse conteúdo. Agradeceram as respostas também. E o Anselmo de Medeiros colocou assim, doutora, para quem treina bike no trânsito de São Paulo, nas marginais, em dias secos e mais poluídos, ao longo do prazo, essa exposição a esse ar ruim pode trazer algum comprometimento pulmonar considerável? Pode, Anselmo. E aí, qual que é? Não tem muito o que fazer. Você pode pedalar com máscara, né? Com máscara, mas ainda a N95, que ela consegue filtrar boa parte das partículas, né? Mas é complicado também, né? Eu lembro na época da pandemia que a gente saía para treinar de máscara. Não dá, é bem ruim. Então, arrancava, né? Então, assim, a gente que treina, né? Que tá pedalando lá em São Paulo, ocorrendo, a longo prazo, a gente tá inalando toda essa... Porque tá fazendo mal do mesmo jeito que a gente... Ao mesmo tempo que a gente tá praticando atividade física, a gente tá cuidando, a gente tá fazendo... Assim, estamos nos ferrando. Tá, porque assim, dependendo de partículas, são corpos estranhos, né? São coisas estranhas ao nosso organismo. Isso pode causar inflamação, uma reação inflamatória, pode aumentar a produção de secreção, de muco, pode desencadear uma asma. Então, evitar pedalar, praticar esporte nesses horários que tem maior acúmulo de poluentes, que realmente é final de tarde, né? Um horário mais cedinho
é um horário mais limpo, assim, vamos dizer dessa maneira, né? Mas a gente trabalha com o que tem, né? Se eu consigo treinar só, se eu consigo treinar só à noite, paciência. Cris, viu? Passou rápido. Rapidinho. Quero te agradecer demais por ter vindo aqui, ter feito a viagem até Mogi. Deixa aí para aquela câmera ali onde a galera te localiza e deixa uma mensagem para essa galera cuidar melhor da saúde. Ó, meu Instagram é Maria Cristina Iacomucci. Quem quiser também, tem a minha página no site da Doctoralia. A mensagem que eu deixo é: não fume. Se você puder escolher não fumar, não fume. Uma mensagem para os pais é: sejam pais, não sejam amigos dos seus filhos. Porque pai é pai, mãe é mãe, amigo é amigo. Então, fiquem de olho nos seus filhos, principalmente se são adolescentes. Observem com quem eles andam, quem são os amigos. E falando nisso, pensando mesmo nesse perigo que ronda a nossa sociedade, as nossas famílias, que são os dispositivos eletrônicos de fumar. Beleza. Cris, obrigado demais por ter vindo. Eu Foi que uma agradeço. honra. Espero você aqui novamente. Quando quiser trazer projetos, saúde, saiu uma pesquisa científica, nós pode vir aqui, portas abertas. E para a galera que fica aí, nos vemos no próximo. Tem uma galera boa chegando também. Vai ser bem interessante, beleza? Valeu, Cris. Obrigada, Cadu. Tamo junto. Deu.